Bendito Deus, nós começamos mais um ano e nós te agradecemos por todo o ano 2020, porque sabemos que o Senhor esteve conosco todo esse ano. E não vai ser diferente nesse ano, pois é uma promessa tua. E eu queria te pedir em nome de Jesus que o Senhor renove a nossa esperança no Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos dê um entendimento para vivermos melhor neste mundo tão difícil. Nós pedimos, Senhor, que a Tua presença verdadeiramente seja sentida por cada um de nós, independente das circunstâncias, pois às vezes nos deixamos levar por tanta coisa que acontece e não enxergamos que o Senhor está ali e sempre esteve o tempo inteiro. Então nosso pedido, Senhor, é que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua presença constante em nossas vidas. Muito obrigado por este ano que passou. Muito obrigado por este ano que se inicia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê tudo o que precisamos para que cada dia mais nós possamos ver a Tua presença, o Teu braço forte estendido em nosso favor. Abençoe esta escola bíblica e que nosso entendimento sobre começo, meio e fim seja vivido intensamente de acordo com a Tua palavra. Muitíssimo obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica da Primeira Igreja Batista de Salto. E nesta manhã, domingo, primeiro domingo do ano, nós queremos refletir um pouco sobre o tema começo, meio e fim e como isso está impregnado em nossas vidas, talvez na cultura de muitos e muitos países, num entendimento de que passamos tão corriqueiramente por essas etapas, às vezes mais por uma do que por outra, mas como essas sensações e estes conceitos estão diante de nós todos os dias, a todo momento, e que nem sempre paramos para meditar sobre eles. Então, à luz da Bíblia e um pouco do que ela fala sobre um ou outro desses três temas, né? Começo, meio e fim. Então, a proposta nessa manhã é a gente ter um pensamento mais apurado sobre isso e como a gente viver melhor sem ser tão dominado por esses pensamentos. Nós que acreditamos no Evangelho do Senhor Jesus e na vida eterna com Deus. Acompanhe comigo a leitura bíblica. Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Bom, após essa leitura, o que é que nós verdadeiramente podemos pensar sobre começo, meio e fim, né? Nós que estamos respirando aí ainda o final de ano, vivendo a primeira semana do ano, vivendo o primeiro domingo do ano, e que muitas pessoas têm o entendimento de que tudo vai ser diferente porque o ano mudou, e se o ano mudou, tudo é diferente. Aqueles que acreditam em outras ciências ou outras manifestações religiosas ou pensamentos filosóficos, ideológicos, falam de números, falam disso, de astros, enfim. Mas a ideia de que o pensamento sobre começo, meio e fim, ele já é bem latente para nós, como, por exemplo, o dia. Há pessoas que não gostam muito de acordar cedo, então o começo para elas já é difícil. Outras gostam muito de dormir, então não precisa nem começo, nem meio, nem fim, ela dorme. Outras gostam mais do final do dia, do pôr do sol, ou da noite, quem for, pessoas de hábitos noturnos. E essa ideia de começo, meio e fim
em relação ao dia se estende para a semana. Porque há pessoas que pensam que existem dias da semana que são bem melhores que outros. Principalmente quando se pensa em final de semana. A segunda-feira sempre é o pior dia. A quarta-feira está ali mediando, né, a semana. E a sexta, nos últimos anos, ganhou até o apelido de sextou. Como se o final dessa semana fosse infinitamente melhor do que o início da semana. Então note que as pessoas já fazem as coisas, algumas, esperando acabar. Já começam esperando o final. E como isso está nos impregnando e vai, né? Então eu falei de horas, falei de semanas, e aí a gente vai tendo a percepção dos meses, porque olha, você viu como passou rápido esse mês? Nossa, eu não comecei, estava assim, agora está assim. A gente tem isso também com a percepção da pandemia, né? Quando ela começou de um jeito e hoje são, depois de tantos meses, quase um ano, e a gente tem ainda todos os cuidados que devem ser tidos, mas a gente tem uma percepção um pouco diferente de quando tudo começou. Mas por que eu estou falando sobre isso, meus queridos irmãos e amigos? É porque o nosso pensamento de finitude, a grande maioria de nós imagina o fim na morte. E a Bíblia traz um versículo dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. E o fim para nós não é a morte. Porque se fosse a morte, o fim de todas as coisas não seria a melhor parte. E note que a ideia de começo é aquilo que é desconhecido. Então, quando começa, é desconhecido. E eu vou usar como exemplo aqui para a gente poder ter uma ideia melhor. É quando eu comecei a minha primeira quimioterapia em 2014. Era um mundo totalmente desconhecido para mim. Eu não sabia o que seria de mim, não sabia o que seria da minha saúde, não sabia como seria os embates que eu teria ao longo da vida, ao longo dos anos. E fui eu lá para a minha primeira sessão de quimioterapia. E nessa primeira sessão, uma das coisas que sempre continuaram comigo até o dia de hoje foi o pensamento positivo, a esperança, o entendimento que aquilo pode acontecer com qualquer pessoa e que a gente tem que enfrentar de cabeça erguida porque Deus está conosco, né? Então esse sempre foi o meu pensamento com relação a esse começo. E o começo disso aí, geralmente no começo as pessoas tendem a imaginar como vai ser. Então é o desconhecido, é o incerto, são as conjecturas, são as hipóteses, as imaginações, e com essas hipóteses e imaginações advém o sofrimento, porque na grande maioria das vezes as pessoas não pensam o melhor, pensam sobre as complicações e como é que vai ser. Pensam e se, o tal do e se é o que domina no começo. E é isso que vem com relação ao ano novo, né? E se esse ano for diferente? E se esse ano não der certo? E se a vacina? E se isso? E se aquilo? E esses e se's que dão uma ideia total de incerteza dominarem a nossa mente sem a esperança renovada em Jesus, isso vai nos abalar profundamente. E aí nós teremos uma grande dificuldade de lidar não só com esse ano, como a vida como um todo. Então, quando a gente pensa em começo, a primeira coisa que a gente deve fazer é tirar o e se. Não buscar as incertezas. É claro que a gente às vezes se baseia por diagnósticos, como no meu caso, eu me baseei por um diagnóstico. Mas eu também tinha os prognósticos, e os prognósticos eram bons, então eu não tinha o porquê de ficar pensando e esperando o pior. E é viver um dia de cada vez. E esta é a melhor maneira, porque é isso que a Bíblia diz, que basta cada dia o seu mal. E a Bíblia não está falando de ano, não está falando de meses, não está falando de horas, ela está falando no sentido geral. Basta cada dia o seu mal. É como ela se dissesse, viva hoje, hoje, o amanhã, amanhã. É claro que o planejamento não está fora do contexto bíblico, porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta da boca.
Então, realmente, nós devemos fazer planos. É interessante planejar, porque também na parábola do construtor, Jesus diz qual é aquele que vai, construir e antes não vai fazer nos dias de hoje a gente chama de planilha, não vai planilhar tudo para saber se tem condições de começar e de terminar a obra. Então, o princípio, apesar de ser o certo, algumas coisas a gente pode planejar. E por que não planejar como a gente vai lidar com aquela situação, do ponto de vista não de reação, mas de ação diante da dificuldade, diante da dor, diante do desconhecido. 6 anos se passaram, quase 7 anos, e eu ainda continuo vivendo as incertezas dessa doença que incomoda. Então agora nesse começo de ano eu estou prestes aí a ver se vou fazer um exame para tirar um nódulo pequeno no pulmão de 1,4 centímetros, enfim. Não é nada assustador, mas realmente tem um ponto de atenção, é um pouco preocupante, mas a gente tem que ficar sempre atento a essas nuances da vida. Então, é como se eu estivesse vivendo um começo a cada dia, a cada ano, a cada exame que eu faço. E a cada exame que a gente faz, a gente nunca sabe o que é que vai vir. E como é uma doença silenciosa que, quando ela dá alguns sinais, já é algo mais avançado. Então, a melhor coisa que existe são os exames, digamos assim, os exames recorrentes, os exames de prevenção. E quando eu falo isso para vocês é porque quando a gente começa numa senda como essa que eu tô, a gente vê casos e casos. Então a gente vê muitos indo, indo quer dizer partindo, Outros com boas chances e se entregando às vezes ao desânimo, ao abatimento. Outros entram em depressão, mesmo que a sua chance de cura seja altíssima. Outros que estão em estágio assim muito difícil, que não tem chance de ser revertido do ponto de vista médico, mas que a pessoa está ali animada para frente, pensamento positivo, vivendo um dia de cada vez. Outros que a gente vê recém-chegados e toma a notícia. E eu lembro uma vez que eu fui entrando na Unicamp e eu encontrei uma mocinha chorando, mas ela chorava copiosamente. E eu passei por ela, saindo do consultório. E por que não planejar como que a gente vai lidar com o dia a dia, com as situações difíceis ou qualquer outra coisa? Por que nós não pensamos no planejamento do ponto de vista de pensamento positivo, de pensar na promessa de Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Por que não parar para meditar sobre isso, para planejar melhor a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana e o nosso ano? Eu lembro-me quando eu encontrei uma moça nos corredores da Unicamp. Eu tinha acabado de sair de uma consulta e fui saindo para um corredor e de repente eu passei por uma moça que chorava muito, nunca vi, não conhecia ela. Chorava muito. E a gente já sabe, oncologia, setor de câncer é complicado. Você vai ver muita coisa que realmente assusta. E de repente o Senhor falou dentro do meu coração, vai lá e oferece um abraço. E eu voltei, olhei para ela e disse, moça, você aceita um abraço? Ela praticamente não disse sim, já foi me abraçando de cara. E ficamos abraçados um tempo. Depois eu olhei para ela e disse, olha, Jesus é a nossa companhia constante, diária e que não nos deixa em qualquer que seja a situação. Às vezes a situação pode não mudar, mas Jesus, Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona. Independente do que venha a acontecer, a presença de Jesus é a única certeza que eu posso dizer a você que eu tenho, porque também enfrento a doença, também passo por altos e baixos com relação a ela. Ela vai, ela vem, ela me incomoda, eu faço químio, eu faço cirurgia e a última vez eu amputei a perna direita inteirinha. Então, isso é algo que pode acontecer. Então,
O que eu disse para essa moça nesse dia foi isso. E ela, chorando, disse: minha mãe, porque deu uma complicação e tal. Eu não entrei muito em detalhes, mas além de oferecer o abraço, falei um pouco da presença de Jesus na vida dela, na minha vida e como a gente pode seguir. Então, quando a gente fala de começo, realmente a gente fala de incertezas, a gente fala de situações que a gente não sabe o que vem, não sabe como vai ser, não tem a mínima ideia e em muitos momentos a gente só sofre porque fica imaginando como é que vai ser usando o tal do e se. Quando a gente fala de meio, né, o meio já é aquela situação em que você já vivenciou um pouco e tanto a gente fala na questão de problemas quanto de desafios. Então vamos falar uma faculdade, comecei uma faculdade, então para não falar de um cenário triste, isso é uma alegria tremenda, nossa, maravilhoso, vou fazer uma faculdade e realmente é uma coisa maravilhosa, ou um emprego novo. E você vai ter que lidar com pessoas, vai enfrentar desafios, estudos, e aí vem os benditos trabalhos, né? E aí vem aqueles primeiros projetos de pesquisa, né? E vem aqueles primeiros projetos de pesquisas para que a gente possa preparar o nosso TCC, o tão temido TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E vem os trabalhos em grupos, a apresentação de trabalhos ou dar uma aula. Nossa, isso é o temor de muita gente. Quanta gente sofre antecipadamente, tal dia eu vou ter que apresentar o trabalho. Para muitos isso é um sofrimento terrível. Isso é o princípio. E aí durante o trabalho você está lá apresentando e quando acaba é um alívio. Eu lembro quando acabou a minha última quimioterapia e eu nem sabia que era a última. E aí eu voltei numa consulta médica, o médico disse: não, agora já é hora da cirurgia, chega de quimioterapia. Ai, que alívio. Fiz a cirurgia, tirou tudo, ai, que alívio. E aí você pensa: bom, acabou. E a doença voltou depois de uns anos, 1 ano e meio mais ou menos. Então isso é algo que a gente não sabe. Então eu escolhi fazer isto, não sofrer antecipadamente, nem o começo, nem o meio, nem o fim. Não esperar, não ter a esperança de que a doença ia voltar, mas vivendo dentro da realidade de que isso podia acontecer ou não. Então eu escolhi viver um dia de cada vez. Mas o meio, conforme eu estava falando, ele sempre é aquilo que a gente já tem uma certa vivência e através dessa certa vivência a gente vai planejando um pouco melhor, porque aí a gente já tem alguns resultados, a gente já tem etapas, né, vencidas, etapas que a gente passou, a gente tem novas metas a serem alcançadas ou novas metas, digamos assim, de acordo com o acontecimento das coisas, a gente tem a mudança delas. Era isso que eu queria dizer. Então quando a gente pensa em meio, a gente pensa exatamente nessa parte. Mas quando a gente pensa no fim, a Bíblia nos ensina que de tudo que se tem dito, de tudo que se tem escutado, de tudo aquilo que nós vivemos, de todo o contexto apresentado, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Está em Eclesiastes 12:13. Então eu vou ler mais uma vez para que a gente possa pensar melhor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E aí é que vem o versículo que diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas, o começo delas. E isso dá um certo nó na cabeça, né? Nas nossas cabeças. Mas como assim o fim é o melhor do que o início? Como assim? Porque depois que você passa por tudo e depois que você se forma, né? E na sua formatura aquela sensação de dever cumprido, de que você concluiu, de que aquilo é maravilhoso, aquele ciclo ali encerrou. Então aquilo ali é o fim, e o fim ali foi infinitamente melhor. E a gente olha para trás e no fim é que vem quando a gente fala de fim é que vem o balanço. Vem o balanço, vem a retrospectiva, vem o pensamento em tudo que a gente viveu, como é que foi.
E uma coisa que eu digo a vocês, quando eu paro para olhar para trás de tudo que eu já passei com relação a essa doença, e de como eu enfrentei, enfim, e no período que, mesmo eu doente, fazendo quimioterapia, minha esposa cai e fica internada meses numa UTI, é algo assim que, quando eu paro para pensar, a primeira pergunta que eu faço é: meu Deus, como é que eu consegui passar por tudo aquilo? Porque quando eu paro para imaginar o que eu passei, eu chego à conclusão de que, se eu tivesse na época em que eu estava passando por aquilo, se eu tivesse parado para pensar e imaginar como que eu ia enfrentar aquilo, eu não teria enfrentado. Eu teria sucumbido. Então, é por isso o convite do planejamento de viver a ótica da fé, com relação a sempre ter esperança em Jesus e viver um dia de cada vez. Então, por isso que eu digo, como que eu consegui passar por isso? Vivendo um dia de cada vez, que é o que a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. E eu fui vivendo, e esses dias foram passando, 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 passando. E hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo saber, nem entender, nem mesmo explicar para vocês, para ninguém, como foi que eu consegui passar por tudo aquilo. Então, a minha mensagem para vocês nesta manhã, para nós nesta manhã, com relação ao começo, meio e fim, é que mais um ano a gente tem para viver. Mas mais do que um ano, a gente tem mais um dia para viver. E eu vivo hoje. E hoje é o dia que o Senhor nos deu. E a gente deve se alegrar nele e celebrar esse dia que o Senhor nos deu. Então celebre, viva, sofra o que tiver que ser sofrido, viva as etapas que tiverem que ser vividas, mas nunca perdendo a esperança da presença de Jesus em sua vida. Porque é esta presença que nos garante a sanidade, tanto diante da dor quanto diante dos desafios. Aqueles temidos trabalhos da faculdade, os TCCs da vida, ou quem tem uma tese de doutorado, de mestrado para fazer a defesa, enfim. São fatos que fazem de nós pessoas altamente complexas no entendimento dessas etapas da vida. Nós somos complexos porque muitos de nós vivem essas etapas de maneira tão passional que até adoecemos. E o meu convite é: não adoeça por isso. Não adoeça, não sofra mais do que aquilo que a gente já sofre em um mundo tão conturbado, em que as pessoas vivem reclamando, enfim. Viva o seu dia, viva o seu ano. Este é o ano que Deus fez para você. Se alegre com este ano. Eu vejo memes na internet onde as pessoas colocam: nossa, 2020 foi um caótico, 2020 foi... 2020, e aí, nossa, é aquele lamento, nossa, eu pensei que 2020 nunca iria terminar. Bom, 2020 foi o ano em que eu perdi a minha perna, logo no começo do ano. Na verdade, em dezembro eu já sabia que iria perder a perna, e em janeiro eu tive a confirmação disso. E foi um ano que eu amputei a perna direita completamente, e nem por isso foi o pior ano da minha vida. Pelo contrário, foi um dos melhores anos que eu vivi, tirando a pandemia em si, porque muitos sofreram com ela, e eu estou falando particularmente. Então, particularmente falando, foi um ano muito bom para mim. E por que foi bom? Porque Deus estava comigo, como está hoje, em 2021. E esse é o meu entendimento para passar a semana, que para mim, se a semana é a segunda que está começando, é a quarta ou é a sexta, para mim é igual. Porque muitos falam sextou por causa do trabalho, mas imagine o desempregado que não tem um trabalho. Como ele gostaria de ter uma segunda começando um trabalho? Como a gente vive de maneira tão passional esses momentos. Eu lembro que o primeiro dia de aula era sempre uma festa, era um evento. E depois disso era um lamento. Então veja que nem sempre o início é a melhor parte, como a própria Bíblia diz. E se a gente viver isso de maneira bem
bem intensa do ponto de vista de que Jesus está conosco, seja qual for a etapa da vida, seja uma faculdade, uma doença, um emprego novo, até o desemprego, ou até mesmo uma situação muito, muito, muito difícil, problema de família. Se a gente viver o entendimento da presença de Jesus, do grande Deus, aquele Criador de todas as coisas, aquele que não nos abandonou, que nos amou de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, se a gente para pensar nisso, a nossa hora, o nosso dia, o nosso ano, a nossa vida é melhor. Então, como eu estava dizendo, esse é o ano que Deus fez para você. Se alegre nesse ano, vive intensamente este ano com a presença de Deus na sua vida. E tudo vai ser melhor. Mas vai ser melhor porque Ele vai estar conosco. E como Ele mesmo diz, o fim das coisas é melhor, porque o fim é estar com Ele. O fim é curtir essa presença, viver essa presença pessoalmente com Ele na eternidade. E que Deus nos abençoe. Um feliz ano novo para você. Um ano de 2021 com muita paz, com muita presença de Deus na sua vida e, por que não, com muita saúde. Deus te abençoe. Feliz ano novo. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Então, não esqueça, é muito importante que você assista, comente, compartilhe, ative o sininho para que você receba as notificações. Temos os bagageiros na quinta-feira. Mande o seu pedido de oração. Temos o culto aos domingos à noite. É uma programação muito bem elaborada para que cada um de nós tenhamos momentos com Deus, momentos mais participativos, momentos em comunidade, mesmo em tempos como esse de pandemia. Então, dá uma forcinha aí, compartilhe esse vídeo, se você gostou, comente, se tem algo que você não entendeu ou até mesmo não gostou, comente, fale com a gente, mande a sua opinião, faça perguntas. Nós estamos aqui para isso, para servir o reino de Deus da melhor forma possível e para que o nome dele seja glorificado e engrandecido todos os dias. Obrigado por todo o apoio no ano 2020 e contamos com o seu apoio nesse ano 2021. Deus te abençoe.